Olá a todos, saudações, sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa transmissão semanal do Evangelho no Ar. Como comentado na transmissão da última semana, infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade, nós estamos impedidos pelo Facebook de realizar a transmissão ao vivo do Evangelho no Ar. Então, durante esse período, enquanto o Facebook não nos permitir fazer transmissões ao vivo, continuaremos realizando a transmissão offline. Então, estamos realizando pontualmente às 10 horas da noite, horário de Brasília, e posteriormente à nossa realização, vamos postar a gravação junto ao Facebook. E também estamos fazendo a publicação dessa transmissão na plataforma YouTube, no canal do Luminamentes no YouTube. Então, caso vocês não vejam a transmissão no Facebook, ela também estará disponível no YouTube, então para facilitar o acesso a vocês. Quero aproveitar a oportunidade de sugerir que curtam, que comentem e que compartilhem essa transmissão. Lembrando que, diferentemente das transmissões ao vivo pelo Facebook, caso vocês tenham dúvidas, comentários, contribuições a fazer de acordo com o tema que nós abordamos durante a nossa transmissão, fiquem à vontade de colocar os comentários, as dúvidas, as contribuições aqui no chat, aqui na parte de comentários. E, à medida das nossas possibilidades, nós responderemos também através de comentários, diferentemente daquilo que a gente faz na transmissão ao vivo, onde a gente tem a possibilidade dessa interação mais facilitada, não é? Bem, sem mais delongas, aqueles que puderem, coloquem o seu copo, seu jarro, o seu recipiente com água para que a gente possa fluidificar durante a nossa transmissão. E vamos então seguir com a abertura, como colocando uma musiquinha aqui para nos auxiliar nas vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, até Jesus, o nosso Mestre amado. E vamos nesse instante agradecer pelo dom da vida, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui conectados uns aos outros nesta mesma faixa vibratória, ligados através do propósito de buscar um refrigério, um acalento, um momento de reflexão para as nossas almas. Que possamos nesse instante dar as mãos uns aos outros nesse instante, mentalmente, para que possamos nos fortalecer pela união, pelo amor, pelo desejo
real e efetivo de refletirmos sobre maneiras de transformar a nós mesmos, transformar a nossa conduta, balizando-nos pelos critérios da ética universal, que nos permite exercitarmos aquilo que Jesus, há mais de 2000 anos, nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Que possamos nos balizar por essa guia ética, para que possamos assim criarmos uma psicosfera de equilíbrio, de paz, e que assim possamos co-criar o mundo melhor que tanto almejamos. E assim, cumprimentando todos os amigos, irmãos encarnados e também os desencarnados que se sintonizam com a nossa transmissão, é que pedimos licença para iniciarmos a transmissão do Evangelho no ar de mais essa semana. Bem, pessoal, então vamos prosseguir com a nossa transmissão e, como de costume, seguiremos a nossa transmissão começando com a leitura ao acaso de alguma passagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o terceiro livro da obra kardeciana. Lembrando que o objetivo de utilizarmos esse livro é porque esse livro contém as explicações dos ensinamentos morais de Jesus, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas situações da vida. Lembrando que o objetivo não é necessariamente que façamos uma divulgação do Espiritismo, mas que utilizemos o conhecimento do Menino Jesus, do Jesus Cristo, né? Como um conhecimento amplamente divulgado, um conhecimento amplamente conhecido por todos nós, e que possamos, através desse conhecimento, balizado com essa ética universal que o Espiritismo nos traz, refletir sobre a aplicação dele na nossa vida cotidiana. Então vamos abrindo ao acaso, e na noite de hoje nós vamos estudar o capítulo 18, Muitos os chamados e pouco os escolhidos. Esse capítulo ele é formado pelos textos Parábola da Festa de Núpcias, A Porta Estreita, Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, A quem muito foi dado, muito será pedido. E nas instruções dos Espíritos ele é composto pelos textos Será dado àquele que tem, Reconhece-se os cristãos por suas obras. E na noite de hoje nós vamos ficar com o texto A quem muito foi dado, muito será pedido. E o texto começa: O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido,
apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito àquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. Isso está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para fazer um julgamento, a fim de que aqueles que não vêm, vejam, e aqueles que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam, ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. Isso está no Evangelho de São João, no capítulo 9, versículos 39 a 41. É principalmente aos ensinos dos Espíritos que se aplicam essas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar, mas, além do Evangelho que os contém, estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas, muitas pessoas não o leem e, entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. O ensino dos Espíritos reproduz estas palavras de Jesus sob diferentes formas e, por isso, desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos e tem uma característica própria: é universal. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento, diretamente ou por intermédio de outras pessoas, pode alegar ignorância ou desculpar-se nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com o seu próximo, é tanto mais culpado quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação e, se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem. Mas, ao invés de tomar para si as lições que escrevem ou vêm escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim estas palavras de Jesus: vede um argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave no vosso. Isso está no capítulo 10, no item 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado, Jesus quer dizer que
A culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento e inculto. O mesmo acontece hoje. Aos espíritas muito será pedido, porque muito receberam, mas a aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos se não há algo que lhes diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé, multiplicará também o número dos escolhidos. E bem, isso é aquilo que de alguma forma estávamos comentando na abertura da transmissão dessa noite. Por que nós utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo? Utilizamos porque ele trata dos ensinamentos de Jesus, que são amplamente conhecidos, de uma maneira universalista. Apesar de ele citar espíritas, cristãos, a gente vai entender que aquilo que o Evangelho nos traz, ele pode ser muito bem aplicado a toda a sociedade. Isso porque todos nós, de alguma forma, temos o contato direto ou indireto com esses ensinamentos que são universais. E a forma como o Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós essa reflexão nos permite refletirmos de uma maneira mais clara, mais aplicada à nossa vivência do dia a dia. E a lição de hoje nos fala sobre responsabilidade. Quantos e quantos de nós pode efetivamente dizer que não conhece o correto proceder? Quantos de nós pode dizer que não tem consciência daquilo que é certo ou errado, daquilo que deveria ou não ser apropriado? Podemos até dizer que não temos o conhecimento milimétrico, mas efetivamente todos nós temos a noção do certo e do errado de alguma maneira. E é isso que o Evangelho vem nos falar, porque muito possível de se compreender que alguém que não tenha o conhecimento daquilo que é certo e o que é errado não seja culpabilizado por um mal feito. Mas aquele que tem um segundo que seja do conhecimento daquilo que é correto, daquilo que é apropriado, daquilo que é errado e que sabe discernir daquilo que é certo, a culpa que se aplica quando se faz um mal feito, ela é proporcionalmente muito maior. E aí, quando o texto da noite de hoje nos convida a essa reflexão, ele nos convida a essa reflexão porque quantas e quantas vezes nós, no dia a dia, enfrentamos uma situação de que fazemos coisas erradas, temos pensamentos inapropriados. Veja, não estou aqui de forma alguma fazendo uma consideração de que todos nós deveríamos esposar a santidade. Não. Sei, porque me coloco nesse mesmo grupo, que temos muitas fragilidades, temos muitas oportunidades para amadurecer. Sei claramente que temos uma estrutura de pensamento, uma estrutura de atos, de conduta,
que nos produz um reflexo condicionado, muitas das vezes, de um agir não tão apropriado. Contudo, meus amados, a reflexão dessa noite é: ok, sabemos que temos falhas, mas o que estamos fazendo efetivamente com o conhecimento que adquirimos, seja de Jesus, seja do Espiritismo, seja de qual via seja a fonte desse conhecimento do certo e errado, o que estamos fazendo desse conhecimento? O que esse conhecimento está nos auxiliando no processo de transformação das nossas inclinações? Será que nós estamos tentando lutar contra as nossas fragilidades no objetivo sincero de reformarmos a nossa forma de pensar e agir? Ou será que apenas estamos acumulando conhecimento, colocando na nossa bagagem mental, na nossa bagagem existencial de conhecimento, e não estamos aplicando? Essa é a pergunta que temos que fazer. E essa resposta nós não precisamos dar uns aos outros. Precisamos responder a nós mesmos. E se a resposta for: estou consumindo o conhecimento, mas não estou aplicando o conhecimento, é o que ele fala, que nós somos capazes de ver algo no olho do nosso próximo, mas não conseguimos ver a trave no nosso próprio olho. Nós, seres viventes nesse planeta, nessa grande escola chamada planeta Terra, precisamos transformar o mundo. Nós precisamos fazer desse mundo um lugar melhor para vivermos. Porém, nós só poderemos fazer isso transformando a nós mesmos, transformando as nossas condutas, transformando a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Porque, Humberto, mas a gente precisa ir lá, aquelas pessoas que fazem guerra, nós precisamos ir lá naquela pessoa que fala de difamação, é nessas pessoas, a gente precisa transformar essas pessoas. Eu até poderia dizer que eu concordo. Porém, a gente não muda ninguém, gente. A gente só consegue mudar o próximo quando a gente consegue mudar a nós mesmos. Mahatma Gandhi, no século passado, falava uma questão que é e permanecerá sendo muito atual. Seja a mudança que você quer ser, seja a mudança que você quer ver no mundo. E por que isso? Porque a gente falar, gastar saliva, isso atinge uma parcela muito diminuta da sociedade. Não estou dizendo que falar não é importante. É importante. Mas o poder de alcance não é tão profundo. A gente só consegue efetivamente tocar o próximo dando o exemplo. Então, quando nós conseguimos transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, quando nós começamos a reduzir a nossa capacidade, ou melhor, quando nós podemos reduzir a nossa maledicência, a nossa incapacidade de tecer bons pensamentos, quando nós aprendermos a calar a língua viperina, a língua cheia de veneno, falando do outro, nós estamos caminhando positivamente para a transformação do mundo.
Mas quando a gente fala, é só um comentário azedo, isso não significa nada. A gente está contribuindo com um tijolinho para manutenção de um mundo cheio de atrocidades, cheio de injustiças. Então, o que a passagem de hoje nos ensina, e eu nem digo que necessariamente nos ensina, eu digo que o que a passagem de hoje nos convida a pensar é: até quando nós vamos contribuir com tijolinhos para a manutenção do mundo como nós estamos vivendo atualmente? Até quando nós vamos permitir que o mundo se mantenha desta forma tão complicada, tão difícil, tão asfixiante? Será que nós vamos precisar descer ainda mais fundo em dor e sofrimento para que nós aprendamos a refrear as nossas más inclinações? E a passagem dessa noite nos dá um archote de esperança. E ela fala: muda, vocês já têm conhecimento. Muda, vocês já têm condição. Ela não fala que vai ser fácil, é importante destacar isso. Mas ela fala que a gente tem condição. E se nós temos condição, vamos fazer esse esforço. Se todos os dias fizermos um pouquinho desse esforço, a gente vai ver uma transformação na sociedade. Mas é preciso que todos os dias coloquemos um tijolinho na construção desse mundo melhor que nós queremos. Porque nós temos, 34 anos de contribuição para a manutenção desse mundo louco, doente que nós temos. É preciso que comecemos já, para ontem, a contribuição com tijolos para esse mundo melhor. E esse mundo melhor só vai aparecer quando quando você, quando todos nós passarmos a exercitar aquilo que nós já conhecemos há muito tempo. Vamos pensar nisso essa semana? E para complementar a passagem dessa noite, nós vamos utilizar o livro Decisão, psicografado pelo médium Antônio Badu e Filho, pelo espírito André Luiz. Então vamos ver a complementação dessa noite. E a complementação dessa noite é feita pelo capítulo 64, Anotações oportunas. Seja otimista. Acima das nuvens tempestuosas, o céu permanece sempre azul. Seja confiante. Apesar do vendaval, as raízes garantem a sustentação da planta. Seja humilde. A terra recebe a lâmina do arado na certeza de que sofre para melhorar. Seja benevolente. O sol distribui luz e calor tanto ao jardim enfeitado quanto ao charco repugnante. Seja compreensivo. A fonte, ainda que poluída por mãos invigilantes, renova-se incessantemente para continuar servindo. Seja resignado. A árvore aceita a poda sem reclamações e espera com paciência para florescer e frutificar em nova estação. Seja simpático. Embora os espinhos agressivos, a rosa jamais recusa seu perfume a quem dela se aproxima. Seja amorável. A enorme diferença entre o ciclone que castiga e a brisa que acaricia.
todos rogamos a ajuda de Deus na luta do autoaperfeiçoamento. Entretanto, é justo reconhecer que, em quaisquer circunstâncias, nunca nos faltou o amparo do Senhor que, ofertando-nos o Evangelho de Jesus como porta sagrada da renovação, espera tão somente que cada um de nós se decida abri-la com a chave do esforço próprio. Bem, mais coerente, mais consoante com aquilo que nós estudamos no capítulo do Evangelho, eu acho que seria impossível. Como o texto coloca, a dificuldade ela existe e nós não estamos dizendo que ela não existe. Nós não estamos sendo negacionistas. Porque o primeiro passo para que a gente possa conquistar efetivamente uma melhora, seja no tratamento da pandemia, do coronavírus, seja na transformação do nosso eu, é a consciência de que o problema existe. Então, assim como a gente precisa ter a convicção de que existe a pandemia do coronavírus e que a pandemia mata e que a gente precisa sim usar máscaras, que a gente precisa sim de distanciamento social, que a gente precisa sim de vacina, a gente também precisa entender que o mundo só vai mudar quando eu mudar. A dificuldade existe. Mudar a nossa conduta, mudar o nosso pensamento, mudar o nosso agir é difícil. Mas a gente só vai conseguir começando. A gente só vai conseguir transformar a nós mesmos começando. Sentado, achando que vai cair do céu a mudança, esquece. Isso não existe. Não podemos ser negacionistas. Temos que ter a consciência, pezinho no chão, como diria a influenciadora digital Tia Má, tira o sapatinho, põe o pé no chão, porque é com o pé no chão que a gente começa a transformar. E aí é transformando, tendo esse pé no chão, essa consciência, essa autoconsciência, é que a gente vai conseguir se transformar. E aí a gente não pode falar que a gente não tem conhecimento. Como o Evangelho disse, e é reafirmado pelo texto dessa noite do livro Decisão, a gente tem o Evangelho, por exemplo, como auxiliador nesse processo. Ai, mas eu não acredito em Jesus. Tudo bem. A gente tem, por exemplo, a Torá judaica, que com uma outra roupagem fala sobre essas questões. Ah, mas eu não acredito na Torá judaica. A gente tem o Alcorão muçulmano que com uma outra roupagem nos traz essa mesma colocação. Ah, mas eu não acredito no Alcorão. A gente tem a Sutra Sagrada. A gente tem outros livros de outras tradições filosóficas, religiosas, que nos coloca isso. E a gente pode até falar que não acredita. Mas a gente sabe, lá no fundo do nosso coração, onde ninguém alcança, a gente sabe o que é certo e o que é errado, de alguma forma. Porque, de alguma forma, isso já está incutido na nossa forma de pensar e agir desde a mais tenra infância. Para aqueles que são reencarnacionistas, isso, se não foi colocado nessa encarnação, em alguma outra encarnação pregressa, de alguma forma, com alguma roupagem, esse tipo de conhecimento de certo e errado foi trazido. Então, todos nós temos a condição de utilizar esses conhecimentos ao nosso favor. De utilizarmos esses conhecimentos para nos transformarmos.
É fácil? Vamos falhar? Muitas vezes. Mas nenhuma maratona começa, ela é vencida lá no último momento, lá quando chega na linha de chegada. Ela só é possível com o primeiro passo. Sem o primeiro passo, esquece. Então, vamos tentar dar o primeiro passo. Vai ser difícil? Vai, mas vamos tentar ser otimistas. Porque essa passagem desse livro é bem bonita, porque ela fala, acima das nuvens, da tempestade de todos os problemas que a gente está vivendo, o céu está sempre azul. Eu falo isso porque eu tenho uma dificuldade, porque dentro da experiência que eu tenho vivido na atualidade, eu tô aqui no Brasil, eu vivo aqui em São Paulo e eu tô desempregado. E quem me conhece na lida cotidiana sabe que eu às vezes bato pino, eu falo, meu Deus, tá difícil. Mas vamos lembrar, gente, que acima das nuvens de tempestade, o céu tá azul. E que a gente vai ter uma brechinha dessa luz, desse céu, a nos guiar. Então vamos ter otimismo. Vamos lembrar que a gente tem, de certa forma, alguma raiz que nos sustenta. Como ele coloca, seja confiante. Apesar do vendaval, as raízes garantem a sustentação da planta. Se as plantas têm capacidade de se sustentar pelas próprias raízes, vamos confiar. É difícil, tá ventando, o vento tá difícil, tá doendo. Mas vamos confiar. Tem aquela passagem do próprio Evangelho que fala: olhai os lírios do campo e as aves no céu, elas não tecem e não cultivam, e não lhes faltam a roupa, e não lhes falta o alimento. Eu sei que é difícil falar disso na atualidade, principalmente no Brasil, onde a gente tem tantas pessoas morrendo de fome, tantas pessoas morrendo por conta da pandemia. Mas vamos confiar. Vamos confiar, porque se a gente confiar, as coisas vão ficando mais leves. E enfim, o texto vai colocando esse contraponto, esse paradoxo pra gente. E se a gente ser benevolente, ser confiante, ser otimista, compreensivo, resignado, simpático, a gente vai começar a transformar o nosso ambiente. E aí, pessoal, é aquele efeito em cascata. É aquele efeito reação em cadeia. A gente conseguindo mudar a nossa conduta, o ambiente vibratório da gente muda. E o nosso ambiente vibratório mudando, a gente vai contaminar positivamente pessoas ao nosso redor naquela mesma sintonia, naquela mesma vibração. E eles, estando envolvidos nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, vão começar a mudar de atitude. E mudando de atitude, eles vão também criar uma nova atmosfera psíquica que vão contaminar outros. E vamos, nesse momento, contaminando um, contaminando o outro. Quando a gente olhar, se der conta, a gente já está vivendo uma realidade diferente. Mas se nós não formos persistentes, disciplinados e aplicarmos constância, não vamos conseguir. Então, meus amados, vamos para a luta. É difícil? Para mim é difícil. Tenho certeza que para cada um de vocês que está nesse instante ouvindo essa transmissão, eu tenho certeza que também é difícil. Mas se vocês me derem força e eu der força para vocês, e se vocês me derem a mão de vocês e eu oferecer a minha mão a vocês, a gente vai sair dessa. Então, pessoal, o poder está nas nossas mãos, na nossa vontade. Vamos fazer diferente?
Vamos pegar esse blá 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 da transmissão dessa semana, vamos pegar o blá 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 das transmissões tantas de outras oportunidades, vamos tentar aplicar no nosso dia a dia? Vamos? Não é fácil? Não é. Mas se vocês me ajudarem e eu ajudar vocês, a gente vai conseguir transformar o mundo. Isso se chama ato revolucionário consciente. Jesus era um revolucionário. Vamos seguir os passos dele? Vamos revolucionar o mundo? Vamos revolucionar o mundo através da revolução do nosso coração? Vamos transformar? Eu tenho certeza de que se nós nos juntarmos, o mundo vai ser diferente. Eu confio em vocês. Confia em mim. E a gente vai seguir. E a gente vai vencer. E essa é a reflexão da noite de hoje, pessoal. Como essa é uma gravação offline, infelizmente eu não consigo abrir para perguntas, mas eu convido a vocês para que curtam essa transmissão, essa postagem. Eu sugiro que vocês façam as contribuições de vocês, os comentários, coloquem as dúvidas de vocês aqui embaixo nos comentários. À medida do possível, a gente vai responder. E eu peço também para que vocês compartilhem essa publicação com os seus contatos, compartilhem no Facebook, compartilhem no Instagram, compartilhem no WhatsApp. Vamos compartilhar boas coisas. Vamos compartilhar essas boas energias. E eu tenho certeza de que nós somos capazes de transformar o nosso mundo. Então, ajuda a gente com esses compartilhamentos e certamente faremos uma onda de boas energias e uma onda de transformação nesse nosso planeta que está precisando de transformar, né? Então, pessoal, vamos encerrando a nossa transmissão de hoje com as vibrações e na sequência a nossa prece de encerramento. Então, vamos fechando os nossos olhos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos e nos recordando de que nós somos todos, sem exceção, criaturas de Deus, filhos da divindade, parte da criação. E assim como o artista deixa a sua marca na sua obra de arte, o Criador deixou em nós a sua marca. E a marca que Ele deixou dentro de cada um de nós é o poder de cocriar. É essa centelha divina que existe dentro de nós, que brilha ardentemente. Basta que nos lembremos dela. Basta que nos recordemos desse poderoso talento
que existe em nós. E eu convido a você nesse instante, meu irmão, minha irmã, que dê as mãos a cada um que nesse instante está conectado conosco nesta sintonia, nesta vibração, que lembre desse poder, dessa centelha divina que existe no nosso interior. E que, ao se recordar dela, perceba que ela é como uma chama, ela é como fogo dentro do nosso coração, vibrante, brilhante, cheia de vida. E ela se amplia, essa chama se amplia dentro de nós, nos enchendo de alegria, nos enchendo de bem-estar. Sintam nesse instante, meus amados, essa chama maravilhosa, incandescente, brilhantíssima, se ampliando no seu coração, se ampliando no seu corpo. Essa chama que estava no seu peito, no seu coração, ela se expande, ocupando o seu peito, o seu abdômen, as suas pernas, os seus braços, os seus pés, as suas mãos, o seu pescoço, a sua cabeça, a sua coluna vertebral. E ela vai brilhando e vai vibrando e vai trazendo felicidade para cada um de nós. E ela vai trazendo calma, ela vai trazendo para cada célula do nosso corpo físico, para cada célula do nosso corpo espiritual, para cada célula do nosso corpo mental, nosso corpo emocional. Ela vai trazendo a mensagem de amor, de afeto. Ela vai falando, é como se ela conversasse com cada célula, com cada átomo do nosso ser, dizendo: eu te amo. Você é uma partícula muito amada. E o meu amor por cada partícula que me compõe é cura, é luz, é bem-estar, é calmaria, é esperança. E nós nesse instante estamos tomados por essa chama, por este fogo que nos vivifica, que nos faz recordar da grandiosidade do nosso ser, porque nós somos seres divinos. E cheios dessa divindade que existe em nós, unidos nessa grande corrente de mãos dadas uns aos outros, nessa vibração, nessa sintonia. Vamos vibrar amorosamente pelo nosso planeta Terra, por todas as dimensões do nosso planeta. A dimensão física, a dimensão espiritual, por todas as formas de vida, a forma de vida mineral, a forma de vida viral, a forma de vida bacteriana, a forma de vida protozoária, a forma de vida fúngica, a forma de vida vegetal, a forma de vida animal, a forma de vida humana, a forma de vida angelical, a forma de vida que nós às vezes não sabemos que existe, os elementais.
e que esse calor dessa chama, desse fogo que vibramos nesse instante, possa transmitir para todas as dimensões do planeta Terra, para todas as formas de vida, para todos os espaços, amor, paz, equilíbrio, cura. Somos nesse instante geradores de energia de cura. E juntos, meus amados, a nossa energia de cura, ela aumenta abundantemente. Ela aumenta tanto que o poder dela se torna praticamente infinito. Que o nosso poder de cura nesse instante possa percorrer todos os hospitais do plano físico e que possa oferecer algum tipo de cura para os pacientes portadores de todas as enfermidades. Câncer, Covid-19, AIDS, tuberculose, Parkinson, esquizofrenia, toda sorte de doenças do sistema nervoso, do sistema digestório, do sistema circulatório, do sistema urinário, do sistema respiratório, doenças espirituais. Que a nossa energia possa se juntar nesse instante e também percorrer todas as unidades de saúde do plano espiritual, que possa curar os irmãos que ali estão. Sabemos que a cura é proporcional ao merecimento de cada um, mas que não haja a ausência da energia de cura que nós podemos oferecer, que nós podemos doar. Vamos vibrando nesse instante por todos os irmãos que ainda estão mergulhados na inconsciência, na dificuldade de lidar com as suas emoções, com as suas dores, com as suas sombras, e que essa luz, que essa chama, que esse fogo, que essa energia que doamos nesse instante possa auxiliar esses irmãos a se reconectarem com o divino. Não importa o nome do divino, que cada um possa se conectar, se reconectar com o divino que existe dentro de si. E que com essa vibração possamos envolver também os nossos lares, os nossos entes queridos, possamos envolver o nosso ambiente profissional, os nossos familiares, os nossos amigos, conhecidos, colegas, que essa energia possa envolver aqueles que às vezes nem conhecemos. E vamos pedindo licença para também vibrarmos por nós mesmos. Que ao nos reconectarmos com essa energia maravilhosa, que essa energia permaneça em nós por toda essa semana, nos dando alegria, coragem, disciplina, discernimento.
para fazermos da nossa semana a melhor semana de nossas vidas. E vamos deixando uma vibração em aberto para que os companheiros invisíveis possam utilizar essa vibração de amor, de paz, de luz e de cura aonde se fizer mais necessário. E vamos pedindo também para que esses nossos irmãos, companheiros, possam fluidificar este copo com água, essa jarra com água, esse recipiente com água, com as energias, com as vibrações, com os fluidos de que somos necessitados. E agradecidos por essa oportunidade bendita de estudo, de reflexão, é que agradecemos pelo dom da vida mais uma vez. E com a prece ao anjo da guarda, encerramos a nossa transmissão do Evangelho no ar de mais essa semana. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina, a fim de que eu possa transformar a mim mesmo e pela minha transformação transformar o mundo. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Desejo a cada um de vocês uma linda semana. Fiquem com Deus e te espero no próximo domingo. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe essa transmissão. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.